Olá, seja bem-vindo a Qual é o Papo? Meu nome é João Vitor Eutz. Eu sou o Fipe. Olá, gente, eu sou o Gustavo. Sou o Thomas. E eu, o Alan. E no papo de hoje a gente vai falar sobre as voltas às aulas na pandemia. Então, assim, como todo mundo já tá sabendo, faz tempo, quando começou a pandemia do coronavírus, as escolas foram um dos primeiros locais, os primeiros estabelecimentos fechados por causa do risco de contaminação entre os adolescentes e crianças, porque são grandes vetores da doença por inúmeras razões, entre elas que seriam mais assintomáticos e tudo mais. A gente tá trancado em casa desde o dia 16 de março, já são mais de 3 meses e 3 dias em casa, tendo aula online. E a gente agora tá começando a ver um monte de países no mundo começando a abrir as escolas, os alunos começando a retornar, mas com um monte de restrições. Vai, vamos começar com qual país aí? Manda. É a China que a gente viu aqui. Nossa, a China tem uma população estudantil, assim, desde a educação infantil até a universidade, do tamanho da população brasileira, mais ou menos. Ah, não, Nossa sério? senhora, Tem em torno sério? de 200 milhões de bagulho. Meu Deus. E a gente tem que lembrar também, né, que a China ela tem condições diferentes por ser um país autoritário, né, com um governo autoritário, então eles podem abrir e fechar o que eles quiserem. Até a gente não poderia levar como um exemplo total, né? Mas a gente pode ver o jeito que eles abriram para levar como exemplo, talvez para quando a gente chegar a esse ponto, que eu acho que não vai ser tão cedo. Realmente. Assim, mas falando da China, várias imagens assim, que a gente vê parece que não mostra assim, o distanciamento social que é necessário. Porque tem bastante fotos assim, da escola deles que é todo mundo com máscara, mas as mesas, assim, todo mundo um do lado do outro. 1 metro de distância, assim, 1,5 metros e tal. Sim, mas é que quase todas as pesquisas mostram que isso não é o suficiente. Não é 2 metros o É que seria, recomendado? é que seria com No- a máscara, né? 1 metro com a Não, máscara. aqui no Brasil. Só No Rio Grande do que, Sul. só que as pesquisas mostram que não importa, porque vai sair alguma coisa e desde que não seja muito bem arejado a sala, o vírus ele vai ficar em volta e não tem como não as pessoas não ficarem infectadas. Mas talvez Ah. eles devem passar álcool, né, velho? A cada período de aula, provavelmente. Eles devem ter uma higiene muito sim. controlada. Saiu um estudo na China lá que estava conduzindo sobre a questão da dinâmica do ar em salas e, enfim, e em lugares fechados, e descobriram que se espalha muito fácil pelo ar. E daí eles fizeram estabeleceram todos os agora eu esqueci como que fala isso. Eles estabeleceram ali o jeito certo de se sentar, assim, a disposição certa, a melhor disposição, mais eficiente para evitar a contaminação. Seria em É que é muita zigue-zague. estratégia, né? É muita estratégia. Não, Os muito caras estudo. devem É pensar, tudo tipo, circulação do estudo. ar, né? os Muito caras devem estudo. calcular muito, cara, pra isso. A gente Muito ainda, estudo. a gente ainda não sabe muito bem como funciona esse vírus. Porque ele não é como todos os vírus que a gente já viu, né? Ele é muito contagiável. A gente aqui não sabe. Não, é que eu ia perguntar, né, que agora que começou a vir uma segunda onda na China, né, velho? E como é que será Sim, que fica essa situação? Sim, foram reabertas em maio as escolas lá na China? Ou quando? Sim, acho que foi por aí, por causa que o outbreak lá foi mais cedo, né? Sim, e Ele daí tá bem mais agora, cedo, né? Antes. Fevereiro. Beijing fechou de novas escolas. Em junho mesmo. Eu vi que eles estão começando a fechar mais a fronteira, deixando só alguns voos, acho que mais nacionais do que internacionais. E também estão começando a pensar em fechar as escolas, velho. De novo. Não, mas agora, se tu parar pra pensar, vale a pena a volta às aulas se agora, tipo, vai ter que ter um monte de país fechando de novo, assim, tá nesse vai e volta, vai ter aula, A volta galope. da aula. É, tipo, exatamente. É que eu acho pelo que- menos, eu não vejo sentido, assim, nessa estratégia, assim, porque, né, o cara tem até mais custos, né, provavelmente, né, esse vai e volta e fica muito instável toda a situação. Então, pelo menos eu vejo que, tipo assim, a gente tem que esperar o máximo possível, assim, para ter o máximo de certeza que tá num período mais estável possível, assim. E esse vírus, porque o Sim. vírus em si é muito instável. A gente não consegue prever ele. E por isso que é um assunto muito delicado a volta às aulas, um assunto muito delicado. E como é que outros países estão lidando? Como países europeus?
Assim, Ah. por enquanto, parece a tendência que todos os países que estão abrindo estão normalmente fechando de novo ou estão limitando muito. Porque Tanto eles que a França. percebem que está crescendo de novo, né? Porque é uma aglomeração. Um exemplo seria a França, né? Que abriu, deu errado, e daí tiveram que fechar de novo. Mas vai ser que dia que vai abrir de novo, Thomas? É pra abrir segunda-feira, hoje é 19, né? Então vai ser 22. Bem no dia que vão soltar esse podcast. Cara, é que eu acho que o problema maior é porque agora, né, lá no norte é verão, né, velho? Daí os caras devem estar, tipo, louco pra sair na rua. Diferente da gente, né, que agora tá no inverno e tem mais condições de ficar em casa, no quentinho e pá. Só que os caras no verão eles devem estar querendo, tipo, sair correndo pra rua. Agora que liberou tudo, difícil, né, entende? velho? Eu acho que isso é um dos motivos que cresce mais o vírus. Nos Estados Unidos a gente teve aquela situação justamente dos jovens que estavam tendo o spring break deles, né? E simplesmente sem nenhuma preocupação se eles iam se contagiar ou não. Eles não. Jovens que pareciam realmente não entender o funcionamento de um vírus, sabe? Então, Isso é muito preocupante, né, cara? especialmente vindo da maior potência do mundo, né? Tu vê que esse é o nível de educação. É, tipo, se tu vê agora também, tipo, tá, eles estão começando a afrouxar bastante com a quarentena lá e tal, né? Só que o problema é que abriram a academia, o pessoal tá podendo ir de máscara. Mas o pessoal continua se reunindo agora, tipo, eles estão se juntando como se nada tivesse acontecido, entende? É muito estranho isso. Bizarro, né? Uma galera morrendo assim, tô de É que boa, assim. o povo tem memória curta. Porque se eles É? param de pensar, eles Muito acham pouco. que resolveu tudo. Mas eu acho que a galera que viu parente morrer, que viu amigo morrer, que carregou Daí sim. familiar pra fora da casa, eu acho que essa galera aí vai ficar marcada, velho. Cara, eu vi uma notícia de um cara que a conta dele nos Estados Unidos, sabe quanto ficou? Quanto? Porque ele tava internado, que ele quase morreu. 5 milhões de dólares. Ah, bom, bom. É 5 bom, né? milhões de dólares. Não tem que estatizar o sistema de saúde mesmo, tem que. Esse é outro problema dos Estados Unidos, né? Que eles não têm o SUS, né? Que a gente tanto reclama que mesmo não funcionando é melhor que Não, nada, ele nada. né, velho? funciona, mas. Ele funciona, pô. Funciona, assim. mas é precário, né? Não, é que eu conheço pessoas que já foram atendidas no SUS e já receberam, tipo, atendimentos muito bons, mas muito bons, principalmente aqui na região. Porque acho que o problema maior também é em estados mais precários, principalmente no norte e nordeste, cara, que o SUS deve ser, tipo, um caos absurdaço, assim. E é uma galera, né, velho? Porque não é Sim. todo mundo tem plano de saúde, então, principalmente aquelas regiões lá, o Sim. pessoal depende do SUS, daí sobrecarrega, né, velho? Imagina agora com a pandemia, assim, cara. Fica Sim. 10, 100 vezes mais, né, mano? Sim, Manaus tava tendo um monte de morte. Tá, mas voltando para os Estados Unidos. E que nem lá não tem o sistema universal de saúde. Então é tudo privado. Então tem, como que é americano, né? Normalmente é pão duro, gosta de economizar. Tem gente que prefere pegar a doença, ficar em casa, do que pagar o hospital, né? Porque às vezes um dia de internação é $5.000, um dos mais baratos. Então, Sim, Mas os respiradores deles estavam muito caros. e se pensar nesse mesmo raciocínio, será que as pessoas não deveriam estar mais preocupadas em não pegar o vírus e parar Com logo isso? certeza, com Deveria certeza. ser Esse raciocínio não faz sentido nenhum pra mim, assim. deveria ser o primeiro pensamento. Tipo assim, pô, não vamos pegar isso pra ninguém ter que pagar, né? Pô, senão eu vou pegar agora pra pagar menos. Porra, tá me tirando, né, velho? Que a galera tem um espírito de investidor, né? Tá louco, velho. Não tem. Não, e tem algum outro caso de algum país que fez a reabertura das escolas e teve que voltar atrás? Um exemplo bom pode ser Dinamarca, ou até todos os países, né, países nórdicos, que no início da pandemia não estavam assim fazendo nada muito restrito, limitado, mas depois começou a aumentar muito os casos e as mortes, e eles começaram a fechar escolas e tal, mas eles já voltaram, e até como o Thomas observou, que parece que em muitos momentos assim da escola eles estão fazendo coisas como se tudo tivesse normal, as brincadeiras assim, o esporte.
Sim, mas ainda estão dividindo as turmas com maior espaçamento, estão passando álcool gel, mas parece que tá sendo mais o básico, assim. Que nem quando eu tava falando com a nossa amiga finlandesa, né? Quando ela chegou lá, o vírus tava, tipo, absurdo no país. Lá na Finlândia tava, tipo, um caos. Ela achava que o irmão dela tava, ela tava. E não tinha como eles testarem, né? Porque também é caro o hospital lá nos países assim, velho, no norte. E daí agora, pelo visto, a situação já tá mais controlada e o pessoal tá na rua, mas parece que, comparado com a gente, é muito estranho tu ver o pessoal solto lá, só que a gente aqui trancado, entende? Eles estão como se nada tivesse acontecido e não tem nenhuma restrição quase, parece. Bizarro, assim, né, velho? Bizarro. A Inglaterra, né, tá agora prolongando de novo a quarentena, porque eles estavam, tipo, eles eram o segundo maior número de mortes, né, a gente passou há pouco tempo, tá um caos lá E também. já passamos bastante agora, já. Chegamos em 1 milhão, cara. Arrentemos Chegamos nós. De casos confirmados 1 milhão, né, mas de mortes a gente tá com uns Tá, 50, 60 mil. Chegando a 50 mil agora, eu acho. Deixa eu ver aqui. Que Tá 48? coisa horrível, né, velho? Não, a Alemanha, sim, eles estão fazendo os grupos, a sala de aula, eles dividiram os grupos no máximo 8 pessoas, 8 alunos por sala de aula. Os alunos têm que ficar numa fila antes de entrar na escola, que eles vão medir a temperatura, vão passar álcool gel, fazer umas coisas lá de segurança. Uso de máscara, distanciamento social, principal ponto na Alemanha. E na cidade de Bonn, por exemplo, é meio bizarro até quando eu olhei o vídeo. Em Bonn, na Alemanha, eles passaram aquela fita de segurança, assim, de isolamento entre as classes para fechar os alunos em um metro quadrado de 2x2, assim. Nossa, Bem, é tipo umas gaiolinhas, assim. muito estranho. Enquanto isso, na Coreia do Sul, você já vai ter aí medidas mais restritivas, como, por exemplo, estão usando painéis protetores, tanto para o almoço, que tem aqueles painéis de vidro, os alunos ficam tudo assim, umas caixinhas, assim, com os painel. E na sala de aula é meio estranho, porque parece, às vezes, em alguns vídeos, eles estão com o painel protetor, mas só as pessoas da frente, só os alunos da frente. E outros vídeos ninguém tá com painel protetor durante a aula. Mas fora Tá, mas isso, em quais situações que tem o painelzão, assim, o completo, assim? principalmente várias escolas estão adotando o painel principalmente para a hora do almoço. Tá, Muitos mas países aí não, mas alguns ali que eu galera vi mais, come nos cubinhos, assim? se nos cubinhos. É que a hora do É, almoço tu fica sem máscara, tu tem mais. algumas escolas ou mais. todas, eu acho que algumas escolas na China estão usando painéis protetores que eu vi, não sei se são todas, acho que não. E a Coreia do Sul, várias escolas também estão usando painel protetor na hora do almoço. Japão que eu lembro também. E qual será que é essa eficácia desse painel protetor? Porque, tipo assim, é tudo corrente, né, velho? Corrente de ar, essas coisas. Ele. Sim, mas o painel protetor ele justamente ele bloqueia a corrente de ar de certa forma. Daí deixando aberto o ambiente, daí isso dificulta bastante a transmissão pelo ar. E será que usando a máscara normal, né? E utilizando aquele protetor de acrílico na frente, né? Não chega a ser um acrílico. Daí já ajuda mais. Mas Pois igual é, vai passar pra será ali, que não né? seria Igual passa. algo inteligente para usar nas escolas? Para proteger mais? Cara, Não é sei. uma saída, né, velho? É Mas não uma. é. Mas, obviamente, é como Óbvio qualquer que não outra é. A técnica, pessoa vai não respirar. vai ser 100%, né? A pessoa vai estar respirando, mas vai ser do mesmo jeito que aqueles outros painéis, assim, ele vai diminuir a circulação, né? Tipo, talvez a escola, digamos, depende de cada escola, né, também, não sei se as públicas têm condições, aqui no Brasil principalmente, mas sei lá, no resto do mundo, talvez as escolas pensassem em produzir, sei lá, X números daqueles protetores assim, e deixasse na escola, tipo, sei lá, num escaninho de cada aluno, e daí no final do dia e coisa é todo esterilizado com álcool e tal, e ficar lá, daí quando chega na escola e coloca, talvez não seria uma ideia assim. Pode ser, mas a gente tem que sempre ver isso, tipo assim, em países que não tem um sistema público bom, assim, né? Bem estruturado, Claro. assim, como Eficiente. como que eles vão conseguir fazer isso, tipo? E se só os particulares voltar, a galera da escola pública vai estar sem aula, essas coisas, assim. E tem muita escola privada particular que não tem condição também disso. Tipo, principalmente lá no exterior, assim, às vezes as particulares são mais fracas que as públicas, né? Sim. Não, e fora Até aqui que. também. E fora que o vírus, a gente também, né? O vírus ele sobrevive muito tempo no ar, assim, né? Nas gotículas. Então tem muitas pesquisas que mostram que mesmo se for né, a pessoa tá andando no ônibus, pode ser
né, assim, um momento curto. Sim, a pessoa no meio, ela transmite pra quem tá lá atrás e quem tá na frente, mas quem tá do O lado não ônibus transmite. inteiro Por transmite. causa da dinâmica porque do ar. Mesmo tá com máscara a pessoa, porque pode sair um pouquinho, Sim. né? A gente ainda A não máscara sabe, não tem uma eficiência tão grande, assim, mas ela ajuda um pouco. a gente ainda Por isso não a sabe a importância. quantidade de vírus que tu precisa, né, ter contato para tu ficar doente. Mas assim, assim mesmo que tenha máscara, a circulação no ar do ônibus ou qualquer espaço fechado, ou que tenha, precisa ter uma circulação muito boa de ar para não acontecer isso. Mas como tá circulando, aquilo ali vai ficando, tu vai tendo contato aos poucos. Então, Sim. né, mesmo tá com uma máscara, com uma coisa de acrílico, vai ter contato do mesmo. Então, não tem como saber. Então, assim, o que muitos especialistas falam é esperar, né, ainda. Esperar um pouco mais, porque muitas que abriram não deu certo, tiveram que voltar. Ou os que abriram, eles já tinham uma situação muito mais controlada. Foi na Dinamarca, não, foi na Finlândia. Na Finlândia eles fizeram essa comparação de quando que se aumentou os casos de Covid ou não, com a volta às aulas. Eles viram que quando voltou às aulas deu assim, uma pontadinha, deu um aumento assim considerável até entre os adolescentes. Só que eles disseram que isso é por causa que aumentou a testagem e logo depois continuou normal até caindo. Ou seja, a escola, no caso da Finlândia, foi eficiente e não aumentou o contágio. Mas já na França daí já deu. Mas Pra vale- eles fizeram abriram e diferente na fecharam. Finlândia. Tá, não, Cara, mas é eu que- acho que, cara, também pode ser uma desculpa, né? Esse negócio das testagens, assim, né? Tipo, aumentou, mas é porque a gente aumentou as Não, mas testagens. aumentou, tipo, rapidinho, depois parou, não mudou nada depois. E as escolas continuam até hoje. Sim, na Finlândia, sim. mas também tem que lembrar que as escolas agora, os alunos estão terminando o ano, né, velho? Tá Eles vão encerrando entrar o em ano férias, letivo né? lá. Vão entrar em férias, E tem- Pois é, e também- a maioria já É, tá. pode Ah, ser. e também lembrando, né, que mesmo não sendo uma desculpa, é um país muito menor, com uma população muito menor. Então, acho que é mais A fácil de chance de controlar. transmissão é. O frio também, né? Não tem esse negócio do frio, assim, o Sim. clima. Imagina o frio- verão, o o verão frio lá ajuda. o verão nos países nórdicos lá é o quê? 25 graus. Daí a galera fica toda agasalhada, a maioria fica dentro de casa ou dentro de ambientes meio isolados, assim, né? A gente tem a nossa aproximação, né, cara? O Eles brasileiro não é têm essa diferente. necessidade do brasileiro de se encontrar, sabe? De se De ter o tocar. contato. É, exatamente. Tá sempre próximo um do outro. Eu Certo? acho que a gente sabe de onde a gente pode falar agora. Hum. Mano, Nova Zelândia. Puta Se vida. souber. Porque a situação na Nova Zelândia tava ok, um mês sem nenhum caso, mas agora começou a voltar, né, velho? Não, acho Eles que. voltaram ao normal, assim. Eles começaram a abrir Eles tudo. Assim. fizeram uma reabertura de aglomeração, tudo. Mas mas o que aconteceu justamente foi que eles tiveram 2 semanas sem registro de novos casos e abriram de novo. E aí que está o perigo da percepção e também da afobação que a gente tem também. É muito difícil da gente julgar a galera que quer muito abrir, quer muito reabrir. A gente tem que tentar entender um pouco, porque essas pessoas, elas precisam disso. Tem gente que precisa de um convívio social muito mais ativo, sabe? É muito diferente, varia de caso a caso, e é claro que a gente tem que criticar quem reabre assim, e que não tá nem aí se vão morrer ou não. Mas tem gente que tá realmente desesperada nessa situação, tem gente que realmente não aguenta mais ficar dentro de casa e quer fazer qualquer coisa, não pensa em outra coisa, fica só pensando nisso também. E é muito complicado a gente querer criticar e querer chamar de assassino ou irresponsável essas pessoas que passam dificuldades maiores que a gente mesmo, assim. E também fora o pois é. fator econômico, né? Porque tem gente que tem que sair pra conseguir viver, ganhar seu pão, né? Um exemplo das comunidades, né, cara? Porque imagina que nem muita gente está nas comunidades, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os lugares, grandes centros do país. Elas, primeiro, que estão num lugar muito próximas umas das outras, as casas são completamente próximas. Para controlar digamos, se tem um surto dentro de uma comunidade, é quase impossível de tu controlar assim em pouco tempo. E além do mais que essas pessoas precisam trabalhar, né, cara? Elas não têm uma renda
fixa às vezes elas precisam vender coisas até em sinal para poder sobreviver, então é muito complicado tu criticar as pessoas assim também. E falando nas periferias, nas comunidades, todas as pesquisas indicam que populações mais, principalmente mais negras, ou populações, pode ser populações também mais pobres, são as que mais sofrem, são as que mais estão pegando coronavírus e são as que mais estão morrendo. Isso é verdade. Eu vi um podcast do TED Talks lá, que era entrevista com um homem negro dos Estados Unidos, que ele tava falando sobre do porquê, mostrando que a maioria da população, não a maioria da população negra, né, mas aqueles dos negros que mais estão sofrendo e morrendo são aqueles que passam dificuldades, que são uma grande maioria também nos Estados Unidos, né? Então, Essa galera que tá na margem da sociedade, a pandemia é 20 mil vezes mais difícil, né, cara? Porque eles não podem ficar em casa que nem a gente, cara. Eles têm que tentar achar algum jeito de sobreviver, né? E os caras têm muitas que vezes... se alimentar e se cuidar da saúde, né? Então, Não, é e se uma tarefa conseguirem, muito difícil. e se conseguirem também, qual que é o espaço que eles têm nas favelas, e é tudo muito junto, eles não têm como fazer isolamento social. Então, assim, é uma coisa que tem que pensar, né? Porque a gente fica aqui falando assim, mas é só ficar em casa. Mas tem gente que não tem como só ficar em casa ou ter esse isolamento social, né? Mas uma coisa muito interessante que eles andam fazendo em várias comunidades, eu vi principalmente no Rio de Janeiro, são vários trabalhos sociais, né? Entregando cestas básicas para muita gente da comunidade. Entre elas também tem máscaras, comida para, sei lá, uma semana, 2, para conseguir se sustentar. Então, isso são coisas boas que estão acontecendo. Então, mas em 11 de maio, a Nova Zelândia anunciou que ia reabrir escolas, cinemas e bares nos próximos dias. Então, eles também, né? Porque eles foram, entre aspas, o primeiro país a exterminar o vírus, né? A Sérvia também. Sim, só que daí pelo menos eu acho, né, que a Nova Zelândia tem que eles estão na frente nisso, né? Porque eles são uma ilha. Se eles quiserem, eles só fecham tudo. Realmente. E eles ficam lá, mas eles abriram um pouco mais e até a primeira-ministra, né, a Jacinda, ela falou que eles sabiam que ia voltar mais casos, mas que eles estão preparados para resolver isso e cuidar quando viesse, né? Eles sabiam que ia ter uma segunda onda, mesmo se fosse muito menor. Eles até estão voltando a ter casos, né? Mas eles sabem que eles estão preparados agora para lidar com isso. E agora vamos falar sobre o Brasil, cara. Como é que essas realidades dos outros países, como vai diferenciar pro nosso país, cara? Como é que a gente vai fazer isso aqui no Brasil? Cara, é que assim, né? Primeiro a gente tem que ter uma ideia que as primeiras universidades que começaram a fechar antes de escolas foram em São Paulo, né? A USP foi uma das primeiras a se pronunciar, a fechar. E logo depois começou as outras universidades, principalmente federais, depois foi para as particulares, aí escolas principalmente. E, pelo visto, as universidades não vão voltar até o final do ano, cara. Provavelmente, pelo que foi dito pelo governo de São Paulo, que as universidades só vão voltar ano que vem. Isso é complicado, né? Mas é que também São Paulo é um centro muito grande. Uma concentração Sim. muito grande de pessoas. Claro, né, que nem aqui eu acho que talvez seja diferente. Eu acho que vai voltar mais cedo. Mas a gente tem que perceber as diferentes realidades no país. Sim, com certeza. São Paulo tem o quê? 13 milhões de habitantes? Se não mais. Pois É é, uma mano. galera, velho. É muita gente. E só E a é cidade, um né? estado. Só a É um cidade. estado e uma cidade que tá sendo muito impactado, né, cara? Olha. E o ABC Paulista inteiro, né? Não é só São Paulo. Sim, não, com certeza, velho. Tá sendo muito difícil pra eles lá. Pra eles conseguirem lidar. E eu tenho um irmão que mora em São Paulo, né? E ele fala, assim, tá pesado, assim, né, cara? Eles estão super estressados, assim, porque deve ser uma situação muito difícil, cara. Tu vê no jornal, assim, não sei quantos mortes por dia.
Não sei que número que já chegou já, mas, tipo, tu vê notícias como essa e as estatísticas mostrando que vai demorar ainda para se estabilizar, né? O pessoal Sim. tá pensando que a gente tá mais tranquilo, mas, assim, 1 milhão de casos, muitas mortes por dia. Então tem que ser um movimento que eu acho que pode ser até pensado agora, só que para o futuro, assim, muito distante, cara. Porque no Brasil a nossa situação não tá nem perto, assim, de uma situação favorável para começar essa volta às aulas aí. Sim. E eu só acho muito importante o que tu falou, que é que as pessoas estão achando que a gente tá normal, né? Eu acho que isso tem muito a ver com que parece assim que, sabe, uma coisa vai se repetindo muito. E ela banaliza, né? Assim, tu acha que é normal ter 1.000 mortes por dia, ou Com mais certeza. 40 mil casos. As pessoas estão achando normal isso. Elas estão achando que, como elas acham que é inevitável, né? Que tem que voltar tudo do mesmo. Eu acho que elas não estão percebendo que isso quer dizer que a gente está quebrando o que a gente deveria estar fazendo. Tem muita gente que fala aquela coisa que tem que ganhar imunidade, né? Não, Que cara, fica para acreditando mim, nessas coisas. para mim o que mais foi errado, assim, de ser dito, foi vários profissionais falando que todo mundo ia pegar o vírus. Mas, tipo assim, eles não explicaram, ou às vezes até foi um erro da mídia, dos veículos que comunicaram, que deram voz para os médicos, assim, falar sobre o vírus, que eles falam, todo mundo vai pegar, é um vírus muito contagioso. Só que o problema não é todo mundo vai pegar, é o tempo que isso vai acontecer, sabe? Que assim, Uhum. todo mundo pode pegar, mas não pode ser num curto período de tempo, porque daí vai sobrecarregar tudo. É flatten the curve. Daí a galera pensou, já que todo mundo vai pegar, azar, né, velho? Vou pegar aqui, vou ficar ali uns dias no hospital, ou até ficar até em casa, até, porque é fraquinho o vírus. E é isso, sabe? E eu acho que foi um erro gigantesco, assim, gigantesco. Isso Piorou também é um tudo. modelo, né? Porque tem acho que é 3 modelos para se passar por uma pandemia. Um desses modelos é que era assim, em inglês, eu não sei como fala em português, mas é rush through it. Então, assim, tu expõe todo mundo ao vírus, deixa todo mundo pegar, para passar logo, entende? Todo mundo ficar imune. Mas isso, né, agora os especialistas, eles fazem a conta que se a gente fizesse isso, seria de 100 milhões a 1 bilhão de mortes. É um número assim, então... Sim, porque depende muito da mortalidade do vírus, né, cara? Depende todo do sistema de saúde, né, cara? Porque Também. imagina o colapso que não ia ter, imagina, só pega São Paulo ali, 13 milhões de habitantes. Digamos que metade da população fica com vírus, tá? Imagina o sistema público de saúde. Nem só não o privado também. Não, mas esse modelo, ele defende que tem que todo mundo pegar para ficar imune. Então seria todo mundo com o vírus. Então seria Só que o problema é que não nem chega a ficar imune, né, cara? O problema é que pra ficar imune, tu tem que ter uma saúde muito boa e sobreviver, porque o vírus mata. E que nem na gripe espanhola, esse foi o... Cara, né, que eles só sabiam esse modelo porque eles até tinham ideia, mas não estavam assim ligados no que estava acontecendo. Né? Mas isso foi o modelo que eles fizeram. Eles foram passando e chegou a um ponto que eles chegaram a uma certa imunidade de rebanho. Isso foi uma das estratégias, agora voltando, né, para o assunto Europa, né? Foi uma das estratégias do Reino Unido que o Boris Johnson promoveu, que era de falar sobre a imunidade de bando, mas também parece que houve tipo uma certa agenda política aí, especialmente porque parece que é algo muito evidente para que pessoas tão inteligentes caiam, porque a imunidade de rebanho é um conceito que não é universal para seres humanos também poderem usar, como se tu pudesse tratar da mesma forma uma sociedade inteira de seres humanos como tu trata um rebanho de vacas, sabe? Porque foi aí que foi primeiro implementado esse conceito. É muito complicado, é muito problemático tu querer implementar isso e achar simplesmente porque na teoria funciona que na prática vai também. Realmente, Mas né? qual seria a agenda política por trás?
Cara, é porque quando tu vê a direita toda no mundo inteiro. Mas agora a gente vai divergir muito o assunto, mas. Vai, só um Qualquer pouquinho, só coisa um pouquinho corta. pode, um pouquinho pode. Qualquer Se ficar coisa. muito, a gente corta, azar. Parece que toda direita mundial, quando a gente olha, toda direita mundial que tem essa tendência mais conservadora atual, especialmente da imagem do líder forte, então tu vê países que nem a Turquia, a Hungria, a Rússia, então da Hungria, Ucrânia, da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos, tu não pode, né, ignorar os Estados Unidos, obviamente. Eles seguiram com uma tendência muito forte negacionista da situação mesmo. E o próprio Reino Unido fez isso. O Boris Johnson, que é considerado o Donald Trump britânico, sim, né? no Ele, cabelo. cara, ele justamente fez isso. Foi todo um approach negacionista da situação. Toda uma abordagem negacionista. Não, mas você sabe por que foi revertida a situação? Porque ele deixou de ter esses pensamentos? Porque ele pegou o vírus, né, velho? Sim. Sim, e também, Não, mas por que essa tendência de negacionista? cara, tá aí, porque aí a gente teria que ter estudado mais a fundo esse fenômeno na direita, realmente. Eu não sei se é porque a direita tem mais um apego à economia do que a esquerda tem, porque a direita preza mais por eficiência do que igualdade, necessariamente. Eu não sei se é por causa disso. Eu não sei se é porque simplesmente esses caras realmente não se importam muito com vidas humanas. Ou também E aí pode ser não tem nada a porque. ver se os caras são de direita ou não, realmente, porque tu vê o próprio exemplo da China, do Xi Jinping, ele também não se, pelo que parece, pelo menos, ele não se importa muito também se vai perder milhares de chineses. É uma frieza, né, É cara? só mais um dos chineses. Assim. Pois é uma coisa que deixa a gente meio desolado também, olhar para os nossos líderes e não ver tanta ação, sabe? Tá, mas eu só quero jogar uma coisa científica aqui e tal. Que nem o Gustavo falou sobre o problema do rebanho, né? De imunidade de rebanho. Assim, eu não sei se ele entendeu muito bem o que eu quis dizer, mas assim, a estimativa do coronavírus é que precise ter 60% de imunidade. E isso é porque se tu tem 60% de pessoas que são imunes, ou seja, 4,7 bilhões de pessoas vacinadas, o que não é fácil, tu controlaria essa doença. Ou seja, se uma pessoa ficar doente, não tem para quem ela passar, ou ela passa para outra pessoa, mas daí cria como se fosse um muro. Pessoas que estão imunizadas, Sim. elas criam Essa é toda a literalmente um base da cerco. teoria. Elas criam um cerco em volta do rebanho. Só que, né, não tem como saber ao certo, porque é uma doença muito contagiosa, que como que é um vírus, né, RNA e muda rapidamente, a cada ano já é outro vírus. Então, não tem como saber, mas realmente, assim, as pesquisas mostram que mesmo sendo um nome meio pejorativo, a imunidade de rebanho funciona. Então, no Rio Grande do Sul, no dia 4 de junho, foi publicado o decreto número 55.292, para quem gosta de decorar. E ela basicamente fala como que vai acontecer, como que as instituições e estabelecimentos de ensino que vai ter que cumprir esses estabelecimentos e instituições para poder haver o retorno às aulas. Basicamente são 3 coisas, que é seguir o decreto 55.240, que depois a gente explica. Tem que ter um plano, as escolas têm que estabelecer um plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da epidemia, e elas têm que estar em regiões que não sejam faixa preta nem vermelha. Lembrando que o Rio Grande do Sul está sendo usado um sistema aqui, sendo aplicado um sistema pelo governo do estado de divisão das regiões do Rio Grande do Sul em regiões por faixas, e cada faixa de uma cor como que fala? Vai Que limitar, vai que restringir. indica e é dividido em várias regiões, e cada região recebe uma faixa de acordo com foi mal, calma. Tá, que Então, o Rio Grande indica a do Sul situação. está dividido o Rio Grande do Sul está dividido em regiões, cada região recebe uma faixa de uma cor,
que as cores são para indicar qual é o nível da epidemia naquela região. E daí tem restrições específicas para cada faixa. Você vai ter verde, amarela, laranja, vermelha e preta. Então as escolas não podem funcionar em regiões com faixa preta nem vermelha. Em caso de faixa preta ou vermelha, somente ensino superior pode aqui ensino superior só pode ter atividade presencial de plantão para atendimento. Ensino técnico, ensino superior, pós-graduação. E esse decreto ali, que é o decreto de distanciamento controlado, o sistema de distanciamento controlado, as escolas têm que aplicar ele basicamente diz assim, os principais pontos é obrigar o uso de máscara para as pessoas que estão no estabelecimento, higienizar constantemente qualquer superfície de toque, como mesa, cadeira, quadro, coisa assim. De 3 em 3 horas, tem que limpar o piso, o teto, as paredes. Pode-se usar álcool gel 70% ou algum outro produto, sendo mais geralmente usada aí a água sanitária. Também tem que deixar, os estabelecimentos têm que deixar disponível álcool em gel para todas as pessoas usar. Uma abertura no mínimo, de uma janela, uma porta, alguma coisa assim, para dar uma arejada no ar. Caso use ar-condicionado ou outros sistemas assim, como fala isso, de ventilação, os filtros têm que ser limpos e a separação adequada é de 2 metros, mas em caso de máscara ou outras coisas assim, é permitido 1 metro. Em alguns lugares pode mudar, variando para 1,5 metro e tudo mais. E em casos de, por exemplo, que as escolas que tem um restaurante dentro, uma lancheria, ou que vai servir buffet, tem que ter um protetor salivar, que é aquela estantezinha de vidro que fica em cima assim, da comida. E se alguém tiver indício, seja funcionário ou aluno, tem que ficar 14 dias de suspensão. E além dessa pessoa, também as pessoas que tiveram contato com essa pessoa. Nossa senhora. Então, cara, tem com certeza algumas dessas medidas, assim, são situações, assim, pelo menos, eu acho, tipo, assim, são situações muito imaginárias, assim, sabe? Tipo, uma escola principalmente as escolas públicas aqui no Brasil, serem capazes de cumprir, assim, essas medidas, assim, como de 3 em 3 horas, Sim. até mesmo, não sei, o protetor salivar até O que é ok, protetor mas salivar já é bem comum, assim, em vários exatamente. buffets aí. Mas, cara, então, e daí, além de ter esse protetor salivar no buffet, tem que ter outras proteções também, né? Como, por Porque exemplo, o vai dar ideal tudo seria no mesmo negócio, né, velho? o ideal seria ter um garçom, uma pessoa assim, um funcionário, que vai servir pelas pessoas, vai servir as pessoas, para não ficar trocando ali, correr o risco de acabar correr contaminação cruzada. Outra coisa que acontece é que a gente vai estranhar muito, se as aulas voltarem, a gente vai estranhar demais isso, de Nossa, não poder se sim. aproximar, ficar todo mundo de máscara, vai ser bem... Porque você não pode se tocar, na verdade, o ideal. Sim, exatamente, né, velho? E daí entra a discussão, né? Será que vale a pena voltar agora e a gente tá preparado pra isso? Cara, eu, assim, vendo essas restrições e limitações, assim, na minha visão, eu não vejo sentido pra isso se tornar realidade, pelo menos agora, assim, velho. Porque não vale a pena, né? A gente viu aí nos casos dos outros países, países europeus, países asiáticos, países de todo lugar do mundo, que tiveram que voltar. Às vezes a situação é um pouco mais controlável, mas pode ser que aqui no Brasil a situação exploda de vez e dê Sim, dê superlotação nos hospitais, nos centros clínicos. Então, eu não vejo motivo para voltar em meio à pandemia. Eu acho que assim que a gente tiver a situação controlada, eu acho que é viável e é válido. 80%, né, de certeza que tá tudo controlado, pelo menos 80, 90. Sim, com certeza, velho, porque pelo menos nas escolas particulares, que é a nossa realidade, a gente tá tendo um ensino, né? A gente, como a gente já falou, a gente não
não retém tudo, mas a gente tá tendo, né? Agora, Tá no o mesmo conteúdo que a gente É, tá tendo nessa semana e o pessoal do ano passado teve, por exemplo. então eu O não quê? vejo, vendo toda a situação que o Brasil tá, eu não vejo um cenário de melhora, assim, eu não vejo motivo pessimista, tá pessimista. pra implementar, assim. Não é pessimista, eu acho que é um jeito de prevenir o máximo possível, assim, cara, porque não vale a pena voltar e daí os casos aumentarem de novo, assim. Cara, Imagina, cara, 14 dias pra quem tiver com indício e 5 quem tiver indício. contato. Quem tiver contato, Sim, cara. é que sabe é qual que é difícil. a preocupação disso acontecer, das aulas voltarem? É mais do pessoal acadêmico, né, de professores e diretores quererem que tenham aulas presenciais para ter nota, né? Porque eles acham que as notas em casa não estão rendendo tanto e Não, provavelmente é que tem não teria muito. potencial na escola, né? Mano, é porque É que a gente tem. tem que levar em consideração que é uma situação que nunca aconteceu. Sabe? É uma situação totalmente nova No mundo pra moderno, nossa considerado. sociedade. Pro mundo moderno. conte- É uma situação que a gente não experienciou. A questão do Enem e tudo mais deixa muito complexo, porque o voltar ou não voltar, porque tem os argumentos que falam, tem aí gente argumentando que as escolas privadas vão provavelmente quebrar, várias vão quebrar se não voltar às aulas logo, e também essa coisa de como que fica o Enem, porque pessoas estudaram, pessoas não estudaram, pessoas estudaram parcialmente, nossa, complica tudo, quarto ano, não quarto ano, Não, em assim, Caxias do Sul. eu acho que a gente realmente tem que também ver pelo lado das escolas públicas, né? Porque Com certeza. eles não. Assim, eu Não tô dá olhando para generalizar a escola pública, porque eu algumas tô, estão tendo aula online, em alguns municípios, Algumas não estão tendo outras também. não. A maioria tá começando a ter, porque o Eduardo Leite começou agora o projeto das aulas online para escolas públicas, né? No nosso estado, pelo menos. sabe? Mas é bom lembrar que não é toda. Não é toda uma escola pública normalmente não tem uma condição tão boa quanto quem Com está em escola certeza. privada. Pode até ter, mas não é. Sim, não é todo o caso, mas É que foi tudo adaptado à realidade de cada escola, de cada comunidade. Por exemplo, algumas escolas públicas não tem zero, outras estão tendo online, outras por meio de apostila, depende sempre. E nenhuma de Então, Voti é para apostila tá tendo. Enquanto Campo Bom também estava aplicando para apostila, que eu lembro. Enquanto que outras escolas por aí públicas também não estão tendo nenhuma aula. Então, essas pessoas que não têm, que normalmente não têm tantas condições, elas também não vão ter essa condição de ter esse material para ter essa aula online, uma internet de qualidade, talvez um computador, no mínimo, um celular até, que consiga fazer as atividades. Então, a gente tem que olhar por todos os lados, né? Porque não é tão simples. Mesmo olhando assim, eu acho que seria muito trabalho para ser pouco resultado e provavelmente a gente tem que voltar para casa de novo. E E nem mesmo também escola particular, porque a nossa escola ali está tendo aula quase que integral, mas tem escolas privadas que estão tendo só 30 minutos por dia. Mas o que eu acho Imagina. que deve ser muito levado à conta, principalmente também, e sendo referente às particulares e às públicas, é o Enem, né, cara? Porque agora, amanhã, acho que amanhã ou depois de amanhã, dia 20, 21, vai começar a enquete, né, pra votação do que dia que vai ocorrer o Enem. Se vai ser em dezembro, que eu acho uma coisa absurda, tem em dezembro. Tem 2 datas pra janeiro e 2 pra maio, né? Até Duas para agora, mais, não é até só uma. É do agora online e do papel, eu acho que são as datas diferentes. a gente viu uma estimativa, né? Sim, era uma conta mais fechada, né? Mas o público, assim, era gente que vai fazer o Enem sério, né? A maioria dos votos estava indo para janeiro, o que eu acho um pouco preocupante. Pois é, né? Que a galera não tá pensando nos outros, né? Isso é muito preocupante. Porque o normal seria ter o Enem o mais tarde possível, porque quem está em escola pública tem alguns que não, mas não está tendo um nível de ensino necessário para completar o terceiro ano. Então eu acho assim que teria que adiar o máximo possível. É que a gente não sabe como é que vai ser os vestibulares ainda, né? Não tem uma coisa certa. Porque o Enem A o Enem pelo menos a gente tem algo já sabendo que vai ter, mas a data vai ser definida. Os vestibulares a gente não tem nenhuma noção no país inteiro. Sim, a Unicinos, por exemplo, cancelou o vestibular ou não, que eu saiba. Não cancelou ainda, eu acho. Ainda não. Aquele Mas sistema de redação online.
A questão da URGS também é muito complicada. O próprio reitor da URGS não tem ideia. O próprio reitor, pra Sim, gente... eles não estão tendo aulas, né, Eles cara? não estão tendo aula, cara, É. imagina. É, então cogitando também a ideia de muitas universidades usarem a nota do Enem, então, para admissão ou não. Voltando na questão do se vale a pena voltar ou não, acho que essa pergunta vem principalmente pela questão psicológica mesmo, e isso é algo que a gente não pode desconsiderar e não pode considerar pouco, assim mesmo. Porque é um negócio que vai exaurindo a gente, as outras pessoas, que seja, e é um negócio que a gente não pode desconsiderar. Se vale a pena voltar ou não, muitas pessoas que estão se perguntando isso já sabem que meio que não vai voltar, mas é uma questão de esperança, sei lá, das pessoas quererem que volte. Exatamente. Ingênua esperança. Não é voltar, e sim, tipo, ter esse pensamento que um dia vai voltar, sabe? Que É aquilo que a conseguir gente funcionar. fala em filosofia também, né? Principalmente no Mário Corso também, que fala muito da desilusão, mas é o sentimento de conforto, né? Tu saber que tipo, provavelmente a gente não vai ter aula até tal data, mas tu quer sim saber que tu quer ouvir alguém te falar que vai voltar a aula em tal data só pra se sentir confortável mesmo, sabendo que não vai voltar tão cedo. O que nos deixa ansioso e nervoso é o fato de a gente não saber o que vai acontecer. A gente é feito um sistema de previsões. A gente gosta de prever o que vai acontecer para já estar preparado. Agora a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Por isso tá todo mundo fazendo previsões malucas e por que a gente tá fazendo esse podcast. Bem lembrado. Mas eu acho que é saudável também se perguntar, planejar, tentar pensar o máximo possível, mas também sair um pouco desse mundo, porque eu acho que se ficar muito imerso, tu começa a enlouquecer, tu entra nesse ciclo vicioso de só ver notícia e de pensar o que vai acontecer. Pessimismo, né? O pessimismo. Eu acho que a gente precisa sair um pouco disso e focar mais em si, talvez. Vale lembrar que a gente fez previsões 2 dias depois que começou a quarentena, né? Ali pelo dia 17, 18 de março. Quando as aulas voltaram e todo mundo errou. Eu botei lá longe mesmo assim, errei, cara. Bah. Eu botei em abril. Tu, Alan, eu acho que botaram em junho. Não, maio. Não, a gente botou maio, cara, era 0,5. Maio? A gente tá 0,6 agora, mano. Imagina, olha o tempo que passou já, velho. Faz 3 meses. Faz 3 meses. Então, tipo, apesar de nós brasileiros, a gente ter essa necessidade pelo contato físico, por estar junto, por estar em grupo, eu acho que agora a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar aqui falando sobre o assunto, mas ficar em casa. E esperar tudo isso passar e tentar esperar a situação se estabilizar pra gente poder começar a pensar nisso, a tentar executar isso, porque agora, vendo essas medidas assim, é muito absurdo, sabe? É só uma coisa pra falar que tem, mano. Porque não é viável isso que essas restrições assim de higiene, pelo menos agora. Resumindo, hashtag fica em casa. Hashtag fica em casa, escuta o Qual é o Papo, entre em contato com a gente vai estar interagindo com todo mundo, então pode entrar em contato com a gente, manda e-mail, manda pelo Instagram. Siga o nosso Instagram, nosso Twitter, @POD, né, significa pod, Qual é o Papo. A gente tem canal no YouTube que também se chama Qual é o Papo, nosso SoundCloud também pode encontrar pod, Qual é o Papo. A gente tem o Anchor, o Castbox, talvez a gente vai colocar isso no Google Podcasts, a gente não sabe ainda, a gente vai ver isso agora mesmo. Não manja muito, não mudou muito do último episódio. Foi ontem que a gente gravou, né? Exatamente. E, cara, eu acho que é isso, a gente bateu um papo muito massa. Tem muita coisa pra falar sobre o assunto, talvez a gente faça outro episódio, não sei, a gente tem vários assuntos pra falar. Mas eu acho que, por enquanto, é isso. Alguma consideração final? Cara, eu acho só agradecer ao pessoal que tá assistindo. Assistindo não, né? Escutando. Porque... Essa eu não vou cortar.
Não, mas vale lembrar que tem gente também no YouTube, né? Logo o YouTube é um meio de visual, então não sei se a pessoa tá escutando. Nosso logo, assistindo o nosso logo. Muito. Então pode estar assistindo, né, no canal no YouTube, mas eu quero agradecer quem chegou até aqui e tá nos escutando, porque nos apoia, assim, já escutando e dando uma visualização pra gente, então isso é importante pra gente continuar. E fiquem bem, né? Se cuidem. Fica em casa. É, Não Fiquem sai. vivos. Fica em casa. Não, assim, Fica vivo. lembrando, ao possível, né? Mas hashtag fica em casa. É. Hashtag fica em casa na medida do possível. E fiquem vivos. Exatamente. Importante. Meu Deus do céu. Tchau, rapaziada. Então é isso, galera. Compartilha o podcast, compartilha com seus amigos, a família, papagaio, periquito. Pode, é isso, qual é o muito papo? obrigado. E é nóis. Arroba pode qual é o papo. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchus. Tchau.